Olá, boa noite a todos aí. Aqui quem vos fala aqui é o Gustavo Padilha. Boa noite, Bevânia, né? Olha, estamos aqui a psicóloga Evelyn, que acabou de entrar, a psicóloga Bevânia também, né? Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, né? Que é sobre dependência química. Antes de começar, eu vou me apresentar, né? Eu me chamo Gustavo Padilha, né? Eu sou bacharel em psicologia. Eu sou bacharel em psicanálise e bacharel em teologia. E estou me especializando, né, no tratamento de dependentes químicos. Hoje vou convidar um amigo meu, ele é de Maceió. Ele é paulista, que mora em Maceió, certo? E também ele é um dos nomes do Brasil com tratamento de dependente químico. Ele aí, o Mário Pacheco. Vou convidar ele aqui. Vamos lá. Vamos ver. Aceitar. Pronto. Entrar ao vivo com o Mário. Cadê? Só um minutinho. Aceitando. Entrar ao vivo. Pronto. Olá, boa noite. Primeiro, Antes de você eu entrar, tem apresentei. muita dificuldade com essas coisas, desculpa, É, Gustavo. primeiramente, né, Mário? É um prazer estar falando com você. Eu Ah, acabei de me apresentar, né? Aí eu criei todo um contexto que eu falei que eu ia apresentar hoje um amigo meu, né? Que é o Mário Pacheco, é uma referência no Brasil todo, né? Com tratamento de dependentes químicos. Aí, ó. Ele, muito Mário obrigado. Pacheco. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com o Ah, Gustavo também. Boa noite a todos que já entraram, né? E estamos aqui. Eu não sei se eu sou referência, mas eu já sou um velhinho que trabalha com isso há muito tempo. É. Então, para gente que gosta, né, de adictos, né, de trabalhar com dependente químicos, você é uma referência, né? Inclusive, até assim, deixando um pouquinho aqui, né, acabou de entrar aí no nosso grupo vários psicólogos aí que estão de olho na nossa live Que aqui. legal. Muito bom. Sejam todos É, muito bem-vindos, viu, sim, psicólogos? sim, Eu acho que a sim, psicologia é uma profissão maravilhosa, não é porque eu sou psicólogo, que na é, verdade eu nem era. Eu passei um bom tempo da minha vida em outra profissão, porque eu tenho outra formação também, mas a vida acabou me levando a ser psicólogo, que eu sempre tive muita vontade. E aí, se vocês pararem para pensar, hoje em dia o psicólogo está sendo aí essencial na vida de todo mundo. sim. Eu gosto até de falar que depois da pandemia, a psicologia ela teve outro sinônimo, né? Uma nova percepção, porque antes da pandemia associava, não vou no psicólogo porque é coisa de louco. Aí depois da pandemia tomou essa outra proporção. Tomou uma proporção bastante complicada, porque é uma coisa assim que hoje em dia, depois da pandemia, a gente percebe que as pessoas têm uma necessidade muito grande de ter um diagnóstico, né? Sim, Então, todo mundo chega no consultório, por exemplo, chega lá no meu consultório, já chega com um diagnóstico pronto. Infelizmente, a maioria é, deles é dado por um psiquiatra. Desculpe os é isso, psiquiatras de né? plantão, né? Mas assim, É, psiquiatra precisa vender remédio, né? Que é o que ele faz. Ele não sim, faz terapia, ele vende remédio, só isso, né? Então ele sai de lá com concordo plenamente. TDAH, com depressão. Quando ele sai com pouquíssima coisa, ele sai com depressão ou com ansiedade. Mas é aquele É, verdade. monte de diagnóstico, aquele monte de E CID-10. precoce, né? Exatamente. Às vezes nem é. A maioria das vezes nem é. Aí eu tenho paciente que fala assim: ah, mas eu queria tanto ter TDAH. Eu falo, mas você não tem TDAH, você só é um pouco ansioso. Você precisa ter uma É, rotina, criar uma rotina para você, entender que você é muito ansioso. Não tem necessidade de ter TDAH. Aliás, eu também não acredito muito em TDAH, entendeu? Eu acho que é, TDAH é uma doença de criança. Se a criança não tiver TDAH, ela não é criança, né? Mas é verdade. depois, os estágios da maturidade vai trazendo
Aí uma nova rotina, um novo jeito de viver, É. uma responsabilidade um pouco maior, ou não, né? Eu falo E que o TDAH, ele, ele se ajusta com a TCC, né? Porque se a pessoa vem com um transtorno de déficit de atenção, só é fazer o inverso, né? Trabalhar com a TCC, mudar o comportamento, né? mas o que que é, né? É outra coisa também interessante. A TCC, eu vejo muito ela assim. É uma caixinha quadradinha que fala assim, ó, se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer Sim, isso, você faz aquilo, né? Tá, mas e o ser? sim, É o lá né? dentro. Porque humano, Gustavo, todos nós somos. Agora, ser humano é diferente. Nós nascemos para ser alguma coisa. Você nasceu para ser Gustavo. Eu nasci Sim. para ser Mário. E É, daí? não, Como é que eu vou fazer com esse ser? Como é que eu vou fazer esse ser virar um ser? Né? inclusive porque hoje, né, os psicólogos estão trabalhando muito essa parte do TCC, né, que é a terapia cognitiva comportamental. Aí eles acham que mudando o comportamento, né, eles vão tentar como se fosse moldar uma pessoa, né, Então, moldar o comportamento dela. o comportamento, eu vi, bom, eu sou psicanalista, né? Tenho especialização em dependência química e em psicanálise. E fiz a psicologia também. Então, eu acho o seguinte, é exatamente o contrário, né? Para a psicanálise, não existe doença, o que existe é sintoma. O sintoma para a Sim, psicanálise é a doença, né? Então, o sujeito chega lá e diz assim, eu estou usando droga, né? Eu quero parar, mas não consigo, ou não quero parar, porque meu pai mandou, minha mãe mandou, minha mulher me mandou, tal, estão enchendo muito meu saco, eu tenho que vir aqui, então eu vim, tal, tal. Às vezes o sujeito não sabe o sintoma dele, mas você percebe o sintoma dele, né? Daí você sim. vai começar pelos estágios motivacionais até ele conseguir reconhecer o sintoma dele. Quando ele consegue entender o sintoma dele, por exemplo, é eu uso droga, mas não quero parar. Esse é o sintoma dele e esse é a doença dele. O resto Sim. a gente pode jogar para TCC. Porque aí depois eu vou ter É. que falar para ele, né? Depois eu vou ter que falar, ó, você vai ter que Mano, mudar é hábitos. interessante, né, que eu gosto de falar, né, até assim criar uma metáfora aqui, né, que quando a pessoa tá com um exemplo, né, tu falou sintoma. Aí eu gosto de falar, a pessoa tá com uma alopécia, certo? Cabelo caindo. Aí ela procura o quê? Um dermatologista. Ele vai tratar o quê? O sintoma, a sintomatologia da doença, certo? Aí eu pergunto, qual é a causa da alopécia? O estresse. Uma das, o estresse, né? Uma das causas é o estresse. Ou seja, a pessoa tratou a sintomatologia da doença, mas não tratou a causa, Isso. É por aí. né? É por aí, né? E aí fica complicado, porque assim, é a mesma coisa do É igualmente sujeito que. como você falou, né, a respeito do Isso, psiquiatra, aí ele, assim, quando ele isso. vai tratar um adicto, ele trata apenas o sintoma. É. Quando o adicto vai no psiquiatra, ele vai buscar um remédio. O psiquiatra precisa ter isso em mente. Ele vai buscar um remédio para ajudá-lo na Sim, ansiedade e na depressão que ele vai depressão. sentir na hora que ele retirar as drogas. É só isso. Para que serve essa medicação? Porque o negócio funciona assim, ó. Lá no sistema nervoso central, você tem dopamina, serotonina, noradrenalina e GABA. Dopamina, prazer, serotonina, emoções, noradrenalina, enfrentar a vida, lutar ou fugir, e o GABA é aquela coisa de você conseguir dormir, depois Sim, acordar, relaxar. Bom, tá tudo atrapalhado. Por que tá atrapalhado? Porque a gente já tem uma quantidade bacana, normal, vamos lá, vamos utilizar uma expressão assim generalizada. Nós já temos uma quantidade desses hormônios dentro do nosso sistema nervoso central que foi lá quando Deus fez o ser humano, vai.
Então, por Certo. exemplo, eu preciso ter uma quantidade de dopamina para sentir prazer em comer uma pizza. Eu tenho. Eu tô com fome, aí eu falo, hoje é sábado, vou pedir uma pizza. A minha dopamina já começa a aumentar, né? Ou então, eu tô com vontade de namorar, aí eu falo, a minha dopamina já começa a aumentar. Aí eu vou, Verdade. A a dopamina vai aumentar. conquista que é o. Isso é muito mais interessante do que o ato em si. É, Quando você comete o ato de comer ou de fazer, a dopamina já está topada. Aí você acaba de fazer o que você tem que fazer, a dopamina faz assim. Aí você entra no sim. estado depressivo, você vai dormir. A gente pode chamar de estado depressivo isso. Você vai dormir, vai descansar, tal, tá, tudo bem. Só que quando você usa o que aí na internet eles estão utilizando muito hoje em dia, que é uma questão de dopamina barata que eles falam, né? Que é essa dopamina que você coloca de uma forma artificial dentro de você. Quando você usa cocaína, crack, blá, blá, o que for, maconha, álcool, que é uma desgraça no mundo hoje em dia, essa Verdade. coisa do álcool, né? O que que acontece? O seu nível de dopamina, muito rápido. Aumenta. E depois, quando você para, ele, aqui é ansiedade, aqui é depressão. Então fica completamente desregulado, fica assim, Sim. né? E tem que ser assim, ó. Na Não linha pode ser tênue. assim. Porque assim, equilíbrio não existe, né? Mas ela Sim. tentando equilibrar, é aquela coisa que você sabe até onde vai e sabe até onde pode ir. E aí você tem o autocontrole. Aí quando chega no psiquiatra, o psiquiatra tem que dar uma medicação para isso daqui melhorar, para ele poder criar hábitos, resiliência necessária para não usar. E aí ele continua no terapeuta, e o terapeuta vai, então vamos lá, É. vamos identificar os gatilhos, vamos identificar o que você fazia, onde você ia, o que você gosta, o que você não As gosta. investigações, né? Exatamente, né? Aí, quando o sujeito já está com essa questão de dopamina, né, um pouco mais tranquila, ele não sente mais tanto a questão do transtorno obsessivo compulsivo. O Fica toque. bem pequenininho, né? Porque a compulsão, é claro que os dois acontecem aqui, né? Mas assim, a compulsão, ela tá muito ligada com a fissura, a vontade de usar droga. A obsessão tá aqui. Vai lá, usa de novo, só mais uma vez, só um pouquinho, não vai acontecer nada, ninguém vai ver, blá blá blá, né? Então, assim, quando o sujeito aquieta isso, o córtex pré-frontal começa a funcionar melhor, começa a pensar isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. O superego, que estava bem quietinho, né? A moral, o costume, a ética, começa a aparecer, né? Começa a É. aparecer. Aí você junta o ego, o superego, o alter ego e vence o inconsciente. Porque Lá tem o id. o inconsciente só tem. Falando em inconsciente, eu vou falar bastante sobre inconsciente hoje. Porque, além de ser psicólogo, né, eu sou hipnólogo também. Tá, Assim, hoje, né, acessar o inconsciente das pessoas. Eu trato com a spoiler daqui a pouco aí, como é que eu faço os tratamentos usando a hipnose. Mas tu tava falando sobre, né, fármacos, sobre psiquiatria. Vou fazer uma pergunta para quem está ao vivo aí, ouvindo, e vendo a nossa live. Se existe algum medicamento para ansiedade ou para depressão? Essa é a pergunta para vocês. Podem comentar aí. Existe algum medicamento para ansiedade ou para depressão? Comentem aí. Pode comentar, né? na hora que você falou sobre hipnose, deu Certo. uma reverberação Insight. aqui. Isso. E aí você pode repetir? Não, que eu vou falar sobre
assim, como é que eu uso, né, a hipnose no tratamento de dependente químico? Como é que eu uso, né? Não Olha, só dependente químico, porque eu estava falando sobre... Quando a gente fala de dependência química, a gente fala de vícios, certo? E vício, as pessoas pensam que eu tenho um vício, mas a pessoa pensa que é vício álcool, tabaco, drogas. Não, tem não, inúmeros não. vícios, né? Tem vício em internet, tem vício em redes sociais, tem vício em trabalho, vício em Vício, compra, vício em sexo, vício. em pornografia, em alimentação, enfim, é Olha, uma infinidade de vícios. vícios são neuroadaptações. Todos nós temos neuroadaptações, porque o nosso cérebro tem uma capacidade chamada neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Ele engloba o que você se sente bem. Ele engloba o que gera dopamina. Então, por exemplo, sabe aquele lugarzinho no sofá que você gosta de sentar para assistir televisão todo dia e que se senta alguém naquele lugarzinho, você fala, pô, levanta daí, você não sabe que aí é meu lugar. Pronto, isso é vício também. Entendeu? Então, É, assim, não existe vida sem vício. Não com existe. Agora, certeza. agora, tem uma frasezinha que eu acho maravilhosa, que diz assim, olha aí, ácido valproico, quetiapina são para ansiedade e depressão. Tá, diria para Certo. vocês que isso ajuda até 30%. Depende de cada organismo. Eu vou responder agora a pergunta da Hipólito, né? Raquel, né? A Rachel. Vamos lá. Vamos supor que eu esteja com ansiedade, certo? Agora. Aí eu vou procurar uma psiquiatra. Aí eu falo, doutora, eu tô com ansiedade. Ela falou bem assim: toma esse medicamento para ansiedade, certo? Aí eu vou tomar esse medicamento durante 3 meses, certo? Tudo que ela falou aí, né? Aí eu pergunto para Raquel: Raquel, vai acabar minha ansiedade quando tomar esse medicamento? Não, não vai, né? Então, não, então a pergunta é: existe medicamento para ansiedade? Claro que não, né? Né? Porque Bom, se, eu já sei que a Raquel, porque eu já sei o que a Raquel geralmente vai, eu já sei o que a Raquel vai responder, é, porque ela é minha paciente. Ah, sim. Né? ó, olha, a Kati, quando eu tô com ansiedade, eu fumo. Eu não posso dizer para você que você está errada. A única coisa que eu É, posso dizer para você é que o cigarro prejudica outras coisas, né? Principalmente o pulmão, tal, né? Mas, né? não, Não posso dizer que A você está Kate errada. 99, ela tem cara de quem, assim, jeito de nova, né? Se ela trabalhar nessa parte aí, dá para trabalhar com a redução de danos. Vamos supor que ela está ansiosa, aí ela fume Olha, 20 cigarros por dia. Uma suposição. Trabalha olha, com redução de danos. eu vou te dizer Diminui uma coisa. a quantidade. Eu vou te dizer uma coisa. Eu, para vícios de substâncias psicotrópicas, cigarro é psicotrópico. Eu não Sim. acredito em redução de dano. Não. Para substância psicotrópica, eu não acredito. Por quê? Porque ele tem uma ação direta no sistema nervoso central e é uma ação muito superior. Porque se é psicotrópico, passa do trópico da neurose, entra no trópico da psicose, tá? Certo. Então, se entrou no tópico da psicose, é loucura, tá? Então, É verdade. não, é verdade. Então, assim, ou você fala assim, eu vou pegar isso pelo rabo e vou parar com isso de vez, ou você fica. Redução de danos é uma coisa que funciona assim. Ah, você tem medo de AIDS? Tenho, então use camisinha. Pronto, aí eu acredito. Ah, É porque eu. você usa seringa? Uso. Então tá, então usa uma seringa nova, não usa dos outros. Aí eu acredito em redução. Agora, para substância psicotrópica, no way. Substância psicotrópica é substância psicotrópica. E outra coisa que você estava falando a respeito da hipnose. Eu acho bacana, sabe? Existe um monte de coisa por aí. Tem até a tal da ibogaína também que o povo fala. A OMS, ela diz o seguinte, que o dependente químico, ele tem que ter o direito a
a ter um tratamento, Tratamento, isso. né? Não importa o tipo de tratamento que seja, ele tem o direito a ter. Se a hipnose faz bem para a pessoa, se a hipnose ajuda a pessoa, perfeito, perfeito. Não, a hipnose é o seguinte, porque sempre eu falo sobre a hipnose, né? Hoje eu tenho um artigo científico publicado sobre hipnose, né? Para tirar um pouco daquele misticismo, que achava a hipnose é místico, negativo, né? Como eu falei, eu sou até agnóstico, né? Eu não tenho religião. Eu tenho até alguns embates aí com o pessoal da religião, porque sempre eu prego isso daí, né? A parte científica, né? Do transe. E eu uso a hipnose como ferramenta de tratamento. É uma ferramenta, como qualquer outra, né? Uma ferramenta. A questão é que, como eu falo, assim falo, né? Sim, A mocinha aí é, que usa cannabis, é, é, certo? é, né? A cannabis, ela é uma droga perturbadora. Existem três tipos de droga. A droga de elação, né, de euforia, que é o maior exemplo é a cocaína, o crack. Existe uma outra, a droga de depressão, que a maior exemplo é a bebida, o álcool, né? E existe a droga perturbadora. A droga perturbadora, a representante máxima dela é a cannabis, tá? Por quê? Porque dentro da cannabis a gente tem o THC e o CBD. O CBD, que é o canabidiol, né? Ele é medicamentoso, né? Ele ajuda a acalmar e tem várias funções. Agora, o THC, que é o tetraidrocannabinol, ele é o que faz a loucura do negócio. Como é que é a loucura da cannabis? Ela faz entrar um monte de informação na tua cabeça. Um monte de informação, né? E por que que ela é perturbadora? Porque a gente, olha só, ó, a gente sente, depois pensa, depois fala e depois age. A gente age bem pouquinho e a gente sente muito grande, tá? Quando a gente usa cannabis, a gente esquece de sentir e a gente esquece de falar. Por quê? Porque a informação é muito grande, é uma quantidade muito grande de informação. Embora dê moleza, dê fome, dê sono, a quantidade de informação, aí vai entrando informação na tua cabeça, e você começa a falar sem sentir, sem nada, né? E aí o que que acontece? Tem uma hora que você fala assim, o que que era mesmo que eu estava falando? É. Viajei, Sim, entendeu? Né? né? Que Então, até isso, assim, essa deixa aqui, ó, que a cannabis, ela é uma das drogas que realmente potencializa quem tem, assim, a parte genética da esquizofrenia. É o que causa esquizofrenia é a cannabis. exatamente por causa disso. Então, Sim, conforme você vai usando, e aí você muda o teu sistema natural. Em vez de você sentir para depois pensar e falar, você faz o contrário quando usa cannabis. Aí o que acontece? Ó, faz de conta que isso aqui é o teu cérebro, né? O cérebro tem que fazer um esforço muito grande para você poder ficar na realidade das coisas. Então ele faz assim, ó. Isso daqui se chama esquizo. Esquizo significa partido. Aí você fica propenso a ter esquizofrenia, se você já tem a genética e se você não sim. tem também. E a cannabis potencializa, né? Potencializa. Essa, né? As pessoas que têm a genética para esquizofrenia e que desenvolvem a esquizofrenia porque usam muita cannabis, normalmente essas pessoas ultrapassam o espelho. Ou seja, vai e não volta mais. Fica. E outra coisa também, assim, eu gosto de falar, porque eu me criei aqui na periferia, né? De Manaus, na Zona Leste.
Eu falo, né, que aqui ninguém usa cannabis pura para começar, né? Porque a pessoa que vende lá, que ninguém pode falar o nome aqui, senão o vídeo vai cair, ele não vai querer usar cannabis. Ele vai querer pegar e misturar com alguma coisa para passar para o cliente dele, porque ele vai querer que o cliente dele compre agora de manhã e compre à tarde e à noite, né? E isso daí é um próximo passo para uma outra droga mais pesada. Por isso que eu falo, Claro, quem claro. começa com um cigarrinho de cannabis, logo logo tá na pedra. Olha, são duas coisas muito que abrem a porta para o uso mais grave de drogas, duas coisas. Uma é o álcool e a O outra é álcool, a cannabis, sim, né? Por quê? Porque o álcool, primeiro, porque o álcool é socialmente aceito, é até chique, né? Você ficar sim, sentado lá numa lanchonete bacana, né? Com um copo cheio de cerveja, bebendo e tal. É bacana, né? É socialmente aceito. E a cannabis está muito assim hoje em dia também, né? é. Hoje em dia, eu moro aqui numa região de praia, é, toda vez que você vai à praia, você vê gente fumando maconha assim na maior tranquilidade, né? Aqui no Mas Amazonas, hoje, nós temos, no Amazonas, né? Temos 300 mil adictos, certo? Em 4 anos, isso vai dobrar. Ou seja, daqui a 4 anos, teremos 600 mil adictos. E a população é de 4 milhões de pessoas. então, tá vendo? Adicto significa o quê? Adicto É, significa escravo. escravos, isso. Escravo do quê? Escravo de um uso de uma substância psicotrópica, né? Sim, Agora, se você usa a palavra addiction, né, do inglês, significa uma adição. Aqui estava você, aqui estava a droga, você foi chegando perto, fez assim, adicionou, né? adicionou. Aí Isso. você tem que separar, né? Fazer todo esse tratamento, né? Até a droga fazer assim, ou você fazer assim para a droga, né? E então, porque você não nasceu usando droga, então você pode parar. A menos que você não queira. Se você não quiser parar, também é um direito que você tem. Só que saiba que você tem todos, está correndo todos os riscos de contrair comorbidades seríssimas, como borderline, como pânico, Pânico, tá? Transtorno de isso. pânico é muito comum em quem usa droga, é muito comum. Por quê? Porque o pânico, ele é primo da ansiedade. A ansiedade está aqui, o pânico está aqui, ó. A ansiedade está aqui, o pânico está aqui, entendeu? Então você vai aumentando a tua ansiedade, quando você vê, você está no pânico. É. É E igualmente o pânico eu falo com, assim, com meus pacientes, com meus clientes, né? Que tem que usar a nomenclatura correta, né? A pessoa fala assim, eu sou ansiosa. Não usa esse termo mais. Usa o termo seguinte, eu estou ansioso, porque você não nasceu com ansiedade. Você está é. ansiosa, você não é ansiosa. E tem uma coisa muito interessante, todo mundo que tem essa coisa da ansiedade, né? Que fica o tempo todo falando, ai, porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho É, ansiedade. E às vezes até o tal TDAH, que tá muito ligado com a ansiedade. Na verdade, a matéria-prima da ansiedade é o medo. sim, Medo do quê? Medo do futuro, medo do é amanhã, futuro. medo de não dar certo, medo de É, não ter sucesso, medo de não conseguir o que todo mundo pede para que você faça. E hoje em dia está cada vez pior isso, porque a gente vê na internet aí, tem um modelinho prontinho. Não, você tem que ser isso, você tem que fazer isso, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que estudar, você tem que ter sucesso, você tem. Tá. E às vezes a pessoa não consegue, ou então consegue quando já tem 30, 40, 50 anos. E aí? é. Cada um de um É jeito. a pressão, né? A Ah, pressão olha, social que nós essa falamos. pressão social é horrível, né? Deixa todo mundo É. desesperado à toa. À toa. Cada um precisa Uma coisa entender. também que potencializa também a ansiedade é o perfeccionismo. Uma coisa que, Hum, né? hum. Quem é perfeccionista, Para você ver como é que isso
como é que isso desencadeia, né? O sujeito que é ansioso, ele fica imaginando que para ele melhorar a ansiedade dele, ele tem que fazer várias coisas. E aí, como ele não quer trabalhar o seu ser, né? Ele vai no ter. Ser é uma coisa, ter é outra coisa. E agora existe uma outra Verdade. qualidade de gente aí que não é nem ser nem ter, é parecer que tem. Mas isso é outra coisa, né? Isso é outra coisa, isso é pior ainda, mas tudo, vamos deixar para lá. Aí ele vai no ter. Então, ele vê lá na internet. Não, o sujeito tem isso, o sujeito tem aquilo, então eu vou correr atrás para ter igual. Para ter igual, ele usa de muitos subterfúgios, que são subterfúgios exatamente iguais o que o dependente químico usa para poder garantir o uso dele. O que, que é? Substituição, procrastinação, perfeccionismo, racionalização, intelectualização, Sim, justificativa, né? Por quê? Não, eu sou isso que estão falando na internet aí, olha aqui, eu também faço isso. Mesma coisa é o cara que usa droga, né? O cara que usa droga, ele justifica o tempo todo, por quê? Porque ele tem que garantir o que gera prazer para ele. O sujeito que copia os outros da internet tem que garantir o prazer dele através de mostrar para os outros que ele faz igual os outros fazem. É por isso que todo mundo é como se posta. fosse, é como se fosse uma validação que na infância não teve, Exatamente. né? Exatamente. Eu E não sei se precisa dessa não validação. teve, eu não sei se não teve. Sim, Na verdade, às vezes até teve, mas não tem mostraram. isso. Não Aí precisa dessa mostraram, né? validação a todo É, tempo, de porque validação. o pai e a mãe, eles não têm manual de instrução para ser pai e mãe, né? E tem uns que quando a criança faz a tarefa bem feitinha e tal, né? É, a pessoa diz assim: Olha, a Jéssica disse que tá amando essa live. Muito obrigado, Jéssica. Aproveita. A Jéssica ela é uma grande empresária daqui do Amazonas. Ai, que Obrigado, legal. É um prazer, Jéssica. Jéssica. É, Então, o que, que eu ia te falar? Então, por exemplo, tem aquelas crianças, né, que faz a tarefa direitinho, que ajuda em casa, e o pai e a mãe vai lá e valida aquilo. Isso cria o superego, a moral, sim, o costume, a crença naquilo, né? Então, muitas crianças foram acostumadas a fazer bem feito, mas eles não acreditam que aquilo tem valor, eles acham que eles foram obrigados a fazer. Então, quando ele fica adulto, ele sente como uma obrigação. eu gosto de falar, né, assim, até brincar, né, que esse superego e o id, né, é como se fosse um anjinho e o diabinho aqui brigando, em conflito, né? E o ego no meio dividindo, como se fosse uma balança, né? Ah, eu quero fazer Para. algo, Não, não é assim, vai com calma. né? E acontece muito em mulher, isso daí também, Bom, né? Porque, você sabe que a psicanálise começou com é, mulheres, né? sim, Histeria. né? Histeria, isso, né? A histeria hoje em dia virou o quê? Virou depressão. Depressão, isso, Tá? Hoje foi né? engraçado. Hoje eu fui cortar o cabelo, aí entrou uma senhora nova, assim, de uns 30 e poucos anos, com um filho de uns 11, 12 anos. A mulher entrou no salão e falou assim: Boa tarde, bem alto. Ninguém respondeu. A mulher ficou olhando para todo mundo, saiu. Daí uns 10, 15 minutos ela voltou, boa tarde de novo. Ninguém respondeu. Eu fiquei olhando e falei, por que essa mulher não entra sem falar boa tarde? Porque ninguém entra num salão falando boa tarde. Vai direto lá na recepcionista e fala, olha, eu vim cortar o cabelo, dá para você marcar? Aí na É, hora que a pessoa te atende, você fala, oi, boa tarde, tudo bem? Vim cortar meu sim, cabelo, né? Porque tá todo mundo trabalhando ali, ninguém tem aquele custo. Bom, tudo bem. Também não custava nada as pessoas responderem, né? É, Aí o que que acontece? Quando foi mais tarde, ela voltou de novo. Aí teve um rapaz lá no fundo que foi
e atendeu. Ela, pois não, posso ajudar a senhora? Ah, é porque meu filho vai viajar. Aí ela começou a contar uma história, assim, completamente histérica. Meu filho vai viajar, vai ficar um mês fora, e ele tem que ir de cabelo cortado. Aí o menino falava assim, não precisa, mãe, tá curto. Cala a boca, cala a boca. Eu que sei como que você tem que ir. Falei, meu Deus, coitado dessa criança, né? Aí, falava desse jeito, cala a boca, eu sei como você tem que ir. Aí o moço falou assim, passa ali e marca com a recepcionista. Ah, não, não precisa, é você que vai atender, vamos sentar lá na cadeira. Isso Ela aí botou o é menino a sentado. megalomania, que é É, o ar de grandeza. exatamente. Fora o resto, que é muito chato a gente ficar aqui fazendo isso, né? Porque psicólogo tem muito dessa Não, coisa, né? psicólogo é É, como a senhora gosta de falar, porque a gente analisa várias. Aonde a gente vai, a gente começa a analisar. tudo. Né? E eu tenho essa mania. E além de ser psicólogo, eu sou hipnólogo, que é pior ainda. Aí a pessoa, Hipnólogo que a é mais ou mulher menos. pegava no cabelo e falava assim pro cara, ah, quero que corta aqui, quero que puxa aqui, quero que faz assim. O cabeleireiro abria a boca para falar, não, ele é novinho, eu acho melhor. Não, 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 me escuta, é do jeito que eu quero. Eu falei, meu Deus do céu, coitado dessa criança. O que que vai acontecer? Vai acontecer que o dia que esse menino entrar efetivamente para o estágio de desenvolvimento adolescente, né? Ele Sim. automaticamente vai entrar no transtorno de conduta que todo adolescente tem. Ele vai fazer tudo escondido da mãe. Tudo. Tudo escondido. E vai ser desafiador. Um exemplo, é, vai ser vai ser como se fosse um desafio para ele também. Né? Essa parte aí. Né? Né? Como se Então, fosse assim, um é muito opositor. complicado, né? As pessoas são complicadas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Posso falar do meu curso? Deve? Eu tenho um curso, eu gosto de falar dele pelo seguinte. Não, não, eu tenho um canal no YouTube, né? Psicólogo Mário Pacheco. E aí, toda semana eu lanço 2 vídeos, sempre falando sobre psicologia, sobre dependência química. E tem um curso lá no Hotmart. São 13 aulas. Cada aula tem uma hora e pouco. Algumas aulas são menos, outras são mais. Tem aulas de quase 2 horas e tal. Mas é assim, é um curso completo de eu ensino manuseios e técnicas psicoterapêuticas para trabalhar a dependência química. Baseado em quase 40 anos trabalhando com dependência química, em pós-graduação em dependência química, na psicanálise e também na minha vida pessoal, porque eu sou adicto em recuperação. Tá? E eu usei Sim. crack na Cracolândia há 40, 38, 40 anos Tem atrás. conhecimento empírico para falar Tenho. isso, né? Fiquei 5 meses lá, usando, tal, saí, fiz o meu tratamento, mudei. Eu era administrador de empresas, virei psicólogo e tal, e amo trabalhar com isso. Então, depois de tanto trabalhar com isso, eu já trabalhei em muitas clínicas. Clínicas voluntárias, clínicas involuntárias, já participei da Febrace, da Febract, do Padre Haroldo, tudo quanto é canto. Então, depois de muito tempo, eu montei um tratamento, digamos assim, um tratamento original. Tratamento que eu faço e que dá certo, dentro de consultório, tá? Aí eu montei esse curso. É um curso Tá super barato. até aí no link, ó, o Isso, curso. exatamente. É um curso super barato, porque assim, esse mês e o mês que vem vai estar super barato, que a gente está com desconto, que é para as pessoas realmente terem condições. Porque a gente vê muita porcaria na internet, desculpe falar dessa forma, mas Vamos eu supor acho. que assim, eu tenha na família uma pessoa um dependente químico na família, certo? Eu não sou psicólogo, mas eu quero comprar o curso. Eu vou poder pegar esse curso, estudar e tratar o meu parente, no Vai, caso? vai. Isso é bom, né? O curso serve para psicólogos, estudantes de psicologia, para psiquiatras, porque também fala de medicação, serve para
todas as pessoas que trabalham na área da saúde que queira entender o movimento do transtorno obsessivo compulsivo, porque o cara pode atender alguém que não seja viciado em droga, mas que seja viciado em outras coisas, em sexo, em mentira, em compras, enfim, né? Serve para Pornografia, internet, exatamente. Serve né? para Porque são esses vícios monitores, aí, de jogos também, né? Que jogos. Nossa, tá uma desgraça isso, hein? tá, tem, Atualmente tem gente falindo, tem gente, né? eu tenho dois, eu tinha três, agora eu tô com dois pacientes por causa disso. Nossa, teve um que o negócio ficou feio pro lado dele. Bom, enfim. E aí, aí serve para todo esse pessoal e serve para quem trabalha dentro de clínica, tá? Porque eu falo de tudo lá, inclusive dos passos, dos 12 passos, né? Eu Que faço, né? eu acho maravilhosa essa literatura. Eu falo do Rei Bebê, que é a questão da imaturidade, falo dos 12 passos, falo de toda a neuropsicologia e a Fala também neurobiologia. sobre aquela transteórica, Como? a transteórica, tu sabe aquela abordagem da transteórica? Não, que abordagem é essa? Talvez eu conheça com outro nome. Como é que ela é? Vai. Aquela que é com transteórica, que é aquela que eu consigo. Aí eu, não, eu vou tentar. Hum, Aí, eu dei o primeiro passo. sim, sim. Tem uma coisa muito interessante dentro dessa coisa. O dependente É químico aquela, que a gente fala bem assim, né? Que é a pré-contemplação. Eu não quero fazer. é a Aí tem a pré-contemplação, a contemplação. É, contemplação, então, a preparação, a preparação, a a ação, ação, e a a manutenção e manutenção e a recaída. a recaída. Isso É a daí, recaída. isso daí é o primeiro passo do tratamento. Tem uma aula só sobre isso. É o primeiro passo do tratamento. Isso se chama estágios motivacionais. É. Que o nome Tá? correto é o modelo transteórico, É, né? é o Mas estágio lembrando motivacionais. que a recaída ela é muito importante nesse modelo. Mas tu não pode usar a nomenclatura recaída. Usa lapso. Lapso é como se fosse um escorregão. É mais ou menos, não é exatamente assim. Desculpa, eu te corrigir, posso? Sim, deve. O lapso, Aqui. ele sempre existe. De Sim. determinados momentos, até você ter uma firmeza, o lapso vai existir. Mas o lapso é assim, ó. Você vai num lugar, por exemplo, e quando você tá lá, sabe aquela coisa assim, não sei o que aconteceu, do nada eu bebi um pouquinho. Esse do nada não existe. É Foi um igualmente quem lá. está fazendo regime. Quem faz regime, Aí levanta hoje de, eu saí da dieta. aí levanta de madrugada com sonambulismo, come um pedação desse É, tamanho de doce na geladeira e volta, né? O lapso isso, é isso. Agora, a isso, recaída é quando você começa a repetir. isso. Se entregar de Isso, vez. É. exatamente. Então, se o sujeito está recaído, você tem que falar para ele. Você está recaído. Quantas vezes você usou? Ah, três. Não, três não, foi duas. Não, duas não. Não, acho que foi umas quatro. Bom, ó, esquece. Não me interessa mais quantas vezes você usou. Você está recaído. Se fosse uma vez só, ele diria, não, foi uma vez só. Foi uma vez só. Deus me livre. Me arrependi. Né? Então aí é um lapso. É um Agora, se lápis. tá recaído, vamos ver o gatilho que te levou a isso. Porque tem uma coisa dentro do tratamento da dependência química que isso é fundamental. Honestidade. Ah, sim, honestidade é uma coisa. É muito importante Tanto mesmo. de quem faz o tratamento, quanto de quem está fazendo o tratamento, quanto da família, quanto dos amigos, dos cônjuges e até da instituição que está oferecendo o tratamento. Porque tem muita instituição por aí que prega um monte de coisa maravilhosa, mas lá dentro não tem nada disso. E lembrando também, né? Até assim, a parte da religiosidade é muito importante também.
Eu, mesmo sendo agnóstico, não tendo religião, eu acho importante essa parte aí, no tratamento. Eu acho, eu prefiro usar espiritualidade. Porque Espiritualidade, muito boa. aí quando a pessoa É, começa a falar assim, ó, ah, mas eu não tenho religião, tal, tudo bem, isso, não tem a religião, isso. não tem problema, mas tem que ter espiritualidade. Espiritualidade, Agora, palavra correta, isso. aí se a pessoa vai pro lado da religião, fala assim, não, mas eu quero até, tudo bem, deixa ela aí, deixa ela aí. Lá É. dentro ela vai encontrar espiritualidade, né? A menos que ela for só para cumprir uma obrigação social, aí é complicado, né? Mas a É porque tem muitas espiritualidade clínicas hoje que elas trabalham com isso, né? Com essa vertente é, de ou católico ou se a parte evangélica, todas as né? todas as clínicas têm essa coisa, né? Tem essa parte da Sim, espiritualidade. O sim. tratamento feito com os 12 passos, ele é totalmente moldado dentro da espiritualidade. Porque ela É o fala em livro azul, poder né? superior. Hã? É o livro É o azul. livro É azul? o livro azul. Ela fala em poder superior, né? Poder Sim. superior, tal. E quem é esse poder superior? Quem você quiser É, acreditar. Eu tive um pode ser você paciente, mesmo. eu tive um. Aí é complicado, porque aí o sujeito tá num orgulho que é uma coisa de louco. Eu sou o meu próprio Deus. Mas eu tive um. Acontece. Claro que acontece, aí você tem que trabalhar também isso, né? Eu tive um paciente que ele falava assim que o poder superior dele era o filho dele. Tá. Olha, Eu vivo para o meu filho, eu vou fazer tudo para o meu filho, pelo meu filho. E ele conseguiu ficar limpo por causa. Não importa, não importa. É aquilo que eu falei lá da OMS, entendeu? Se a OMS disse que você tem que ter algum tratamento, não importa o que seja. Deu certo para você? Parou de usar droga? Ótimo. E é aí, verdade. cada sujeito que senta no teu sofá, no teu consultório, você vai usar as técnicas motivacionais para entender aonde ele está e para entender aonde ele precisa chegar. E daí você entra com o resto, né? Meio devagar. E o meu curso é exatamente sobre tudo isso. Muito de um E jeito. logo, quem sabe, não pode vir uma novidade aí para nós falarmos sobre, né, a ferramenta da hipnose para tratamento de vícios, Podemos, né? podemos. Eu vou precisar É. estudar um pouquinho isso porque eu não Sim, entendo absolutamente nada de hipnose. Né? Você pode até me indicar algumas coisas para eu ler. Você eu, lembra? Você conhece um pouco da história da psicanálise? assim, Freud, Charcot, né? Então, você lembra que o Charcot, quando começaram a aparecer as histéricas lá, o Charcot Certo. usava a hipnose. Quem quiser fazer perguntas sobre hipnose, pode mandar mensagem que eu vou responder aí. Quem quiser fazer perguntas sobre hipnose, fica à vontade. Camila Carrara. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Pois é, na viu? época de Charcot, inclusive, né, hoje, até hoje tem uma indução que a gente fala que é muito conhecida nas igrejas, Ah, que é o toque de Charcot. como é que é Sabe isso? qual é o toque de Charcot? Não. Toque de Charcot é aquele toque que o pastor toca na cabeça da pessoa, a pessoa cai. Ah, Depois eu vou te, depois eu vou te passar o livro para te ensinar. Aquilo ali é uma técnica chamada toque de Charcot. você não vem me ensinar charlatanismo, hein? Não, eu, eu desvendo o charlatanismo. Eu acredito na ciência da hipnose. Aí eu acredito. Isso aí eu Vamos lá. acredito. Só que eu não entendo Eu, dela. eu desvendo o charlatanismo aqui no Amazonas. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O Amazonas, eu morei no Pará um certo tempo. É muito místico, né? É um local muito Sim, místico, né? Eu não, acho bacana. Eu acho bacana. Não acho ruim, não. Misticismo não é é, formidável. eu acho bacana. Né? Só que assim, a realidade é a realidade, entendeu? Não tem como a gente sair da É. realidade, né? Ou você vive a realidade, ou a realidade te engole.
Uma vez, eu posso contar aqui uma coisa bem pesada aqui rapidinho? Só tá nós dois conversando. Não quero que ninguém ouça, só nós dois, tá? Uma vez eu fui numa. Eu postei um vídeo meu na internet, né? Aí chegou um rapaz da Kimbanda e Ah, falou bem assim: sabia que tudo que tu faz eu não acredito? Aí eu falei bem assim: mas eu faço minhas hipnose, eu não uso o nome de ninguém, não. Eu não uso amigos imaginários para hipnotizar. Eu faço só eu. Aí ficou chateado. eu acho que as pessoas têm pouco. Eu acho que a hipnose, Conhecimento. não tem conhecimento, é pouco divulgado. Ó, a Raquel Né? fez, a Hipólito, a Raquel fez Como uma pergunta aí eu para tenho uma você. Lê aí. questão com a hipnose. Quando a pessoa faz tratamento com a hipnose, ela não aprende a resolver através da hipnose como a pessoa cometeu o mesmo erro. A questão, como eu falei, né? Não existe uma mágica. Eu vou fazer uma hipnose, a pessoa vai parar de usar a droga, certo? O que eu vou fazer na pessoa é gerar nela um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou fazer ela, eu vou gerar nela uma sugestão no inconsciente dela, certo? Para ela ter uma aversão à droga, como se fosse um medo. Ah, eu tenho medo de barata, como eu falei para você. Mas por quê? Não tem explicação o medo da barata. A questão é que quando eu gero esse toque nela, inconsciente, porque a nossa mente ela é medida em frequência, em hertz, como se fosse um rádio. A gente coloca a pessoa no estado de sonambulismo, que é o estado de Sdale. É como se eu colocasse a pessoa em coma. Uf. Quando eu coloco a pessoa em coma, eu coloco nela uma sugestão, certo? Uma sugestão hipnótica. E quando ela emerge, né, que a gente fala que volta ao normal, ela fica com aquela coisa gravada no inconsciente dela. Quando, por exemplo, ela usa cocaína. Quando ela vai usar cocaína, ela vai ficar com medo daquilo ali, certo? Olha, Com medo. eu vou Deixa dizer eu uma coisa. explicar para você. Ela fica com Fala. medo de usar cocaína. Vai gerar nela uma reação fisiológica no corpo dela. Ou seja, ela vai tentar usar, mas ela pode vomitar aquilo ali, certo? Ah, Gustavo, mas é mágica? Não. Toda semana, ou quinzenalmente, a gente faz o que? Esse reforço, juntamente com a TCC, juntamente com a psiquiatria, com a família, com a espiritualidade, porque é uma equipe multidisciplinar. A minha parte é pegar e colocar essa aversão nela, certo? Ela vai ficar com a abstinência? Vai sim. Por isso que tem o fármaco para ajudar com a abstinência. Mas ela vai ficar assim, em estado de que a gente fala como se fosse eufórica, que ela não vai conseguir usar. Então, faz muito sentido o que você falou agora com a história do Charcot, que usava a hipnose no início, antes do Freud, né? O Sim, Charcot foi amigo do Freud. Eles, quando começou a psicanálise com as histéricas, né? Por quê? Porque quando ele hipnotizava, ele falava coisas que a mulher estava passando, né? Então, é um trabalho do inconsciente, como a é, psicanálise faz, mas sem estar hipnotizado. Será que não estaria hipnotizado? Porque se você está ali naquele mesmo erro o tempo todo, parece que você fica meio hipnotizado com aquilo, né? é. A questão é que a hipnose de Charcot está falando de 100 anos atrás, né? Ah, Hoje, sim, hoje sim. as técnicas estão mais avançadas. Hoje a gente já usa neurociência, como eu falei, já mede a pessoa, já coloca ela para fazer exames, né? De ressonância, para a gente medir, tudo isso daí. Hoje tem artigos sobre isso. Não é aquela parte do misticismo, né? E é algo que realmente Tá tem um bom. resultado muito bom. Tá certo, então. E aí, como é que fica a nossa live? Nós vamos conversar ainda mais 2 horas ou a gente vai parar que horas? Tem 1 hora já que a gente está É, conversando. vamos já parar, encerrar aqui, para a gente deixar um pouquinho daquele gostinho de quero mais para o nosso público, Olha, foi um certo? prazer. Gostei Com muito de fazer essa live para você. Vamos continuar. Vamos falar o dia que você quiser, tá? certeza. Ainda bem que ainda mais nesse horário, que é um horário bom, que a gente está mais tranquilo, né? É, Vamos falar. aí, quem Para quiser encerrar, eu dar, gostaria. sugestionar temas, pode falar à vontade aí. Isso. Quem está Né? ouvindo a live e tal, pode
passar temas, É, sugestionar temas, né? A é, gente fala de tudo um pouquinho, viu? sim, Quem tiver interesse em conhecer o meu curso ou conhecer o trabalho do Gustavo, né? É só falar com a gente, né? é, Fazemos atendimentos sim, presencial, online, fazemos tratamento para dependência química e eu tenho um curso. Ó, você vai fazer o meu curso, hein? Faz favor, tá baratinho. vou, Porque depois que você fizer, aí nós vamos ter muito mais coisa para conversar. Muito mais coisa. com certeza. E eu vou ensinar você algumas técnicas de Isso, hipnose para usar para o isso. bem. Aí a gente se encontra para brigar aqui. Meu querido, foi um prazer falar com você. Ó, grava esse negócio aí que eu preciso jogar no YouTube. Pode deixar. Tá bom? Tchau. Até logo. Muito obrigado. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Namastê. Namastê. Eu acho legal isso também. Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje é a nosso código. Só por hoje é o nosso código. Que é muito ali com o Namastê. Mesma É, coisa. Tem muita diferença, não. olha, Mesma coisa do Carpe Diem. Carpe Diem, né? Próxima live a gente fala sobre tudo isso. Verdade. São, Tchau, gente. Fiquem com Deus. saindo. Tenta sair aí, deixa eu ver. Como é que faz? Eu não sei como é que faz. Peraí.